como que eu reprogramo esse CD? Eu gravo em cima outra música. Então, hoje eu gosto de ouvir Beethoven. Então, o que eu faço? Eu pego o CD e gravo Beethoven. E se amanhã eu não quiser ouvir Beethoven e quiser ouvir Art Bach, eu vou lá, tiro o Beethoven e coloco o Art Bach. Pra quem não conhece, são os meus DJs preferidos. E eu coloco Art Bach, e se eu não quiser Art Bach, no outro dia eu regravo outra coisa. É assim que funciona a nossa mente. E a neurociência hoje comprova através da neuroplasticidade. Ou seja, o nosso cérebro é como se fosse uma massinha modelável, aonde eu posso modelar 24 horas por dia. E se eu tenho uma crença que foi programada ali, eu consigo, através do que nós chamamos de reprogramação mental, tirar aquela crença e gravar em cima outra. Então, por exemplo, hoje... Como que eu faço isso? Através da reprogramação mental. O que é um tratamento de reprogramação mental? Se você puder dar alguns exemplos. Vou explicar. O tratamento da minha empresa, eu vou para estúdio e eu gravo a junção de palavras que, em conjunto, vão gerar uma frequência vibracional na mente inconsciente e coloco em cima uma música na frequência vibracional que eu quero que fique tocando na mente inconsciente do meu aluno. Então, por exemplo, trilhas alfa, beta. Sim, eu vou colocando em frequências vibracionais. Então, por exemplo, primeiro tratamento que eu vou fazer é autoestima. Então, eu preciso fazer você vibrar na frequência do amor. Então, eu vou fazer essa reprogramação chegar lá na sua mente inconsciente com 500 Hz. Tá na frequência do amor. E tudo que eu falar na reprogramação mental já vai programando na sua mente inconsciente. Então, olha que incrível. Se uma mentira contada N vezes se torna verdade, imagina a verdade. Então, eu coloco os meus alunos para ouvir. Vou dar um exemplo, né? O dinheiro vem a mim com facilidade, sem esforço. A primeira vez que a pessoa que está na escassez escuta isso, fala, ai, que besteira. Ela duvida. Ela duvida. E tá tudo bem. Não é uma mágica. É porque ela pensa que o facilmente é fácil, né? Exatamente. Mas, na verdade, é de uma maneira fluida. Exatamente. E o que acontece? No outro dia, ela vai ouvir de novo. E ela vai participar das minhas aulas. E eu vou começar a trazer todo esse conhecimento. E aí, ela escuta de novo, de novo, de novo. Ela tá numa ambiência de prosperidade. E aí, todo dia, um fala... Nossa, saí de 5 dígitos para 6 dígitos. Dobrei o meu salário. Fui promovido. Ela começa a viver naquela ambiência. E aí, ela começa a acreditar. Nossa, olha, aquele ali conseguiu, aquele ali conseguiu. E ela tá ouvindo ali. O dinheiro vem para mim com facilidade, sem esforço. Vai chegar um momento... que já programou aquilo na mente inconsciente dela. Então, se torna natural. Por exemplo, se eu falasse para Maiara lá do passado, com seu salário de R$260 como operadora de telemarketing, que hoje ela teria uma empresa que fatura milhões, naquele momento, ela fala, nossa, não acredito. É mentira. Entende? Porque ela não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Hoje, se você falar pra mim, sua empresa vai quebrar e não vai faturar milhões, eu vou rir. Porque não tem como. Não é uma realidade, entendeu? Não existe. Não tem fundamento. Não tem qualquer fundamento. A sua fé tá aí na balada. Eu já provei. Não é só fé agora, entende? Porque a fé é quando você vai conquistar algo ainda. Não, eu acredito que eu vou conquistar. Eu já conquistei. Eu faço isso todos os anos. Então, na verdade, agora eu quero sair do múltiplo 7 dígitos para 8 dígitos. E quando eu chegar em 8 dígitos, ótimo. Ao invés de ajudar centenas de pessoas, eu estaria ajudando milhares. Aí eu quero ir para 9 dígitos. Não tem fim. Porque o desejo do ser humano e o poder de Deus, o poder de criador da nossa realidade, não tem fim. Assim como não tem fim para o Criador. Caramba. E além desse exercício, tem também aulas, né? Na verdade, existem diversas formas de você reprogramar a sua mente. Então, lembra que eu falei que conforme eu tô falando, ou vocês estão falando... Já tá entrando. Se eu começo a prestar atenção... Filme de terror. Você coloca o filme, você sabe que você tá sentado no seu sofá, você sabe que aquilo é um filme de terror. Que não tem um mas bicho. De repente... Nossa, até eu tomei susto. Tomei um susto aqui, meu. Mesmo Você ouvindo... viu, né, Brunão? Você viu o susto que eu tomei? Caramba, hein? Mesmo... É de verdade. É de verdade, gente. Mesmo ouvindo que eu tô, fazendo uma simulação, eu dei um pulo, pulou também.
Porque o cérebro não sabe interpretar Não o que é real sabe. do que é O Exato. irreal. subconsciente, ele não sabe o que é passado ou presente, né? Para Nem ele futuro. Na verdade, não existe passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro está acontecendo ao mesmo tempo. O cérebro não sabe distinguir real do irreal. Do Então, imaginário, né? a partir do momento que você tá e você entra naquela história, você tá prestando atenção, você não está mais consciente. Você já está no inconsciente. Então, quando acontece aquele movimento... Não vou fazer de novo. Quando acontece aquele movimento, o que acontece? O seu cérebro acredita que está acontecendo com você. É por isso que a Matrix utiliza da televisão e das redes sociais, etc., para ficar fazendo você acreditar que tudo no planeta é ruim. Vocês já perceberam? Exatamente. Horário do almoço. Tu pega a sua comida, você liga a televisão que tá passando o jornal. Aí tá lá o da Atena. Pai mata o filho com 300 facadas. Não foi uma, não foi duas. Tu tá comendo ali com raiva, mas que filha de uma... Não podia dar uma só e deu 300. A tua frequência Percebe? vai diminuindo. Na hora, começa a cair, porque tu entra na raiva. Como não sentir raiva de uma coisa dessa? O medo, né? Então, as pessoas que estão assistindo televisão, elas já estão hipnotizadas. Tô assistindo uma série, tô assistindo esse podcast, estão hipnotizados nos ouvindo agora. Só que pro bem aqui, né? Mas só que aqui para o bem, né? Porque nós estamos trabalhando, né, com A forças frequência críticas. é elevada. Agora, ali não. Então, a pessoa que está consumindo, está se alimentando. Imagina, alimento é uma onda de informação. Você está colocando a onda de informação para dentro junto de morte, de tiro, de pai matando filho. Como que você acha que fica as suas células? Fica uma vibração baixa. É por isso que a medicina nunca esteve tão evoluída como está hoje, em 2025, mas nós nunca estivemos tão doentes na história. É muito louco mesmo. Entende? Por quê? Porque nós nos alimentamos de ondas de informação, de dor e de problemas 24 horas por dia. Nossa. Aí você pega o celular. Muito bom, hein? Ah, deixa eu ver aqui. Fofoca. Nossa, fulano fez ciclano. Ah, que FDP. Ah, tem que matar Traição. mesmo. Nossa, eu também rasparia a cabeça dela. Ah, eu também terminaria. Por que vocês acham que o programa mais assistido, né, do nosso país é o Big Brother? Porque nós fazemos isso desde sempre. Vem da nossa programação mental. Eu estive em Roma recentemente e quando eu entrei no Coliseu, nossa, foi muito difícil para mim ficar ali por conta da mediunidade, uma energia muito forte, né? Uma energia de morte ali muito forte. Sério? Muito, muito. Caramba. Olha que incrível. Antigamente, e olha que nós estamos evoluindo, hein? Porque, se, por exemplo, se eu trouxer uma pessoa que fala, olha, antes de começar o podcast, deixa o leão comer aquela pessoa ali primeiro para eu me divertir, e assim que ele terminar de comer ele, a gente começa aqui, tá? Vocês iam olhar pra mim e falar, que louca, vou chamar a polícia pra você. Uma coisa primitiva. Então, veja, hoje nós temos esse nível de consciência, então estamos evoluindo, sim. Naquela época, deixava os gladiadores se matando, os animais matando os gladiadores. E a galera vibrando. Vibrando, era o teatro, entendeu? Era alegria. Mata, mata. Não, vamos absolver. Não, mata. E depois daquilo, eles só tiravam os corpos e sob o sangue colocavam as mesas e comiam. Porque depois daquilo, vinha o quê? O banquete para comer. Imagina só, hoje pra gente isso é inconcebível. Mas o ser humano já foi assim. Que loucura, né? O ser humano já foi assim. Então, Doente, né? é uma doença, né? Mas hoje, isso para nós é inconcebível. Porém, talvez daqui 200, 300, 500 anos, quando uma pessoa ouvir falar que, nossa, seres humanos violentavam o corpo de outros seres humanos, talvez eles olhem e também achem esse mesmo nível de barbaridade. Só que isso acontece hoje, entende? Então, estamos evoluindo sim, mas o que nós já fizemos está marcado dentro de quem nós somos. Muito bom para o pessoal lá de casa pensar o que hoje acontece, que talvez daqui a centenas de anos a gente, Exato. a gente mesmo, né? As nossas próximas gerações vão olhar para trás e falar: nossa, esses caras aí, eles
gostavam de Totalmente. assistir notícias falando coisas Totalmente. negativas, Totalmente. né? Quando eu tenho- Fofoca era bacana, né? Exatamente. Imagina que loucura. Porque eu até falei sobre isso e acabei não finalizando do BBB. Porque o que é o BBB? É a mesma coisa. Você enjaula ali 12 participantes e você pode julgar. Você pode escolher um. Você pode cancelar e destruir a vida do outro, porque faz parte do programa. Então, ninguém vai te julgar. Por exemplo, se você vier falar dele pra mim, eu vou falar, poxa, que coisa chata, né? Mas se você vier falar do cara do BBB, é normal. Ah, quem que você torce? Ah, eu torço sei lá quem que tá no BBB. Ah, eu também torço. Ah, aquele lá, vamos cancelar mesmo. Todo mundo para de seguir, vamos odiar ele. Falar mal da pessoa. Isso é natural, entendeu? Então, as pessoas, cheias de pudores, não. Falar de quem tá do lado, não. Mas falar deles, sim. Não é diferente, percebe? E a produção, O nosso nível sim, de... e a produção do programa, ela instiga brigas, né? Porque se não Claro. tiver briga e discussão, a galera não vai, Não dá audiência. não vai dar audiência. O que dá audiência? Fofoca. O que dá audiência? Briga. Mas isso é Coisas sensacionalistas. isso é por causa da frequência que a humanidade tá hoje. Exatamente. Se a Exatamente. humanidade tivesse uma frequência elevada, as Isso pessoas não iam ver existiria. isso e falar, É que por isso- bobeira. Um reality show de budismo ou de retiro ia fazer mais sucesso, né? Totalmente. Hoje, floparia. Mas, conforme vai elevando o nível, né, de mentalidade das pessoas, isso vai se tornando inconcebível, como é o Coliseu hoje, e coisas mais, né, evolutivas vão tomando frente. Então, talvez, né, lá há 100 anos, 200 anos, vão se lembrar do trabalho que nós estamos fazendo aqui Oh, agora, total. aonde mais de 99% da população mundial ainda não despertou, mas através dessas informações pode ser que 10, 20, 100, 1000 pessoas despertem. Mas, doutora, trazendo aqui para toda essa temática para nossa realidade, o que acaba acontecendo, eu passei por isso, acho que o Ricardo também, muitas pessoas que procuram a evolução, o autoconhecimento, é que a partir do momento que você começa a evoluir, você começa a se autoconhecer, você começa a mudar um pouco os seus gostos, os seus Amizades. pensamentos, as suas amizades. E aí pessoas importantes, sempre foram importantes na sua vida, às vezes familiares, amigos, eles começam a te criticar, a te atacar, às vezes até zombar de você. E aí, nesse momento, você ouve o que elas estão falando e você deixa aquilo te afetar e fala, pô, eu acho que eu tô indo por um caminho nada a ver, eu tô sendo meio louco. Como não deixar essa voz externa afetar a gente? Não sou eu que uso a espiritualidade. É a espiritualidade que me usa. Quanto mais você eleva... Então, é só pensar. Quanto mais eu elevo a minha frequência vibracional, mais distante eu estou da o quê? Da massa. Se eu quero sair da massa e entrar no campo vibracional de alta frequência, que é o quê? A evolução, automaticamente eu tenho que entender que eu e a massa não vamos mais entrar em rapport. Então, maravilhoso. Se vocês me perguntassem qual a pior coisa que aconteceu com todo esse crescimento e ao viver o despertar, porque eu tô vivendo o despertar também. Ninguém que tá aqui no planeta despertou, né? Nós estamos dia após dia despertando. É a solidão. É um processo solitário Puta, foda. para todas as pessoas Que estão despertando. que estão despertando. Não dá pra fugir disso. Não dá para fugir. O que dá é ambiência é tudo. Então, veja, nós estamos nos conhecendo pessoalmente hoje e com certeza disso vai se tornar uma amizade, né? Que nós vamos nutrindo. E aí você vai conhecendo pessoas que também estão passando pelo despertar e vai nutrindo essas amizades. Enfim, você vai criando um novo ciclo. Mas até que isso aconteça, é desafiador. Então, quando eu era criança, eu já era muito diferente das pessoas da minha família. Então, minha avó falava, essa menina nasceu com um rei na barriga. Essa menina aí quer ser melhor que os outros. Por quê? Porque eu já tinha uma mentalidade... Eu já vim pro planeta com uma mentalidade diferente. Né? Mas eu não tinha despertado para essa mentalidade ainda. Conforme eu fui crescendo, os meus amigos foram, né, ficando para trás. E por que ficando para trás, maravilhoso? Porque você se torna chato para a pessoa. Então, por exemplo, se você estava acostumado a reclamar comigo, você vem reclamar,
e eu falo, olha, maravilhoso, eu entendo, mas se você continuar reclamando, não vai mudar. O que você acha de você ler esse livro? Você vai falar, pô, cara chato, meu. Você acha o quê? Que eu vou resolver minha vida com um livro? Não, você não vai resolver com um livro, Não mas pode reclamando também não. É. Posso te indicar um podcast? Ó, faz essa reprogramação. Você começa a ficar chato para as pessoas. Por exemplo, antigamente, né, principalmente num momento de muita pobreza, porque o álcool, gente, a droga, né? Ela muitas vezes é o único recurso de lazer que a pessoa tem. Então, vocês podem perceber que a massa trabalha a semana toda, final de semana é o quê? Churrasco e cerveja. Mas é muita coisa. É cada 3, 4... Eu adoro cerveja, tá? Mas é cada 3, 4 caixas por final de semana. Por quê? Porque é o único lazer. Então, lá no passado, como eu me divertia assim, final de semana, se encontrava com os amigos, beber. Hoje eu já não quero mais. Eu não quero beber uma caixa de cerveja. Era que a gente saía também, ia pra música eletrônica. Nossa, era da hora. Chegava em casa às 7, 8 da manhã. Sábado e domingo era aquele dia de ficar na cama, Totalmente. Né? Hoje em dia, eu e o Maurício, a gente até comentou, né? Putz, dá uma preguiça de fazer isso. Eu amo festivais, né? Mas hoje eu não tenho mais o pique de antes, gente. Porque você vai, é maravilhoso ali, mas depois... Hoje, eu preciso de 5 dias para me recuperar. Sim. Então, também. antes, você tomava um banho, você ficava ali na cama, né? Morgando ali, mas no outro dia você estava bem. Hoje, não. Eu lembro que eu fui na Tomorrowland o ano passado. Nós eu fui também em um dia do Tomorrow, que acabou cedo, acabou 2 da manhã, Sim. né? Eu cheguei em casa às 3, porque eu moro próximo de Sim, tu, né? verdade. Eu cheguei em casa às 3, ou seja, eu falei, não, vou acordar no outro dia. Zerada. Sábado, eu não saí da cama. Eu saí da cama umas 9 da noite, tomei banho, pedi um iFood e voltei pra cama. Domingo, eu falei, meu Deus, será que eu preciso ir pro hospital? Eu tô muito ruim. Gente, sério, eu comecei a pensar... Nossa, será que eu tô negando socorro pra mim mesma, né? Por quê? Porque hoje, já depois dos 30, o nosso corpo não se recupera mais como antes. E aí, você não tem mais vontade de ir tanto quanto antes. Quem ainda tá nessa vibração, quem tá nessa frequência, assim como eu também já estive no passado, que é o tempo todo. Então, meus amigos, bebe ali uma caixa de cerveja cada um. Na sexta-feira. No sábado, eu tô de ressaca. Não, vem pra cá de novo, vamos continuar. Não, ressaca mata com outra ressaca. Quando você começa a trilhar o caminho do autoconhecimento, você olha pra isso e fala... Putz, não tem mais sentido pra mim. E aí eles vão legal. te julgar, né? E aí o que acontece? Eu ouvi que eu tava ficando metida, que eu não queria mais rolê de pobre. Eu falava, não, gente, a gente não pode fazer outra coisa, né? Você não quer fazer mais nada. Eu falava, não, eu não quero mais beber. Assim. Não quero ficar a madrugada inteira bebendo. Então, percebe? Vai ficando pra trás. Até relacionamento. Você tá se relacionando com uma pessoa X. Vocês começaram aqui. Quando vocês se atraíram, vocês estavam no ponto X. Conforme você vai estudando, vai se curando, vai, despertando, e essa pessoa não faz, 1 ano depois, não precisa de muito tempo, 1 ano depois, você tá aqui, a pessoa tá aqui ainda. E aí a pessoa não te reconhece mais. E você também não reconhece a pessoa. Não é o amor que acabou. É porque a vibração, ela fica... Você fica em campos vibracionais totalmente diferentes. Acaba relacionamento. Então, quando entra pessoas pro meu processo individual, que é muito mais forte, porque eu tô trabalhando diretamente na vida da pessoa, eu já falo pra mulher ou pro homem. De preferência, traga o seu esposo ou a sua esposa. Façam os 2 juntos. Porque tem que evoluir junto. Porque se não evoluir junto, vai se separar. Caramba. Vai Eles separar. não vão mais conversar entre si. Não tem conversa mais, não tem mais. Conversar no sentido energético. Sim. Né? Isso é muito comum, né? Totalmente. É muito comum. E aí fala, não me ama mais. Por exemplo, no meu caso, que cresci muito, mudei muito a minha vida financeira. Ficou rica agora e não gosta dos pobres. Virou snob. Exatamente. As pessoas realmente têm essa visão. Não entendem que não é isso, é vibração. Então, por exemplo, eu falo, vamos viajar pra praia? Vamos. Não, vamos pra praia então, vamos passar no mercado, vamos pegar. Eu falo, gente, eu não quero beber. Nossa, olha como eu tô chata. Tá bom, então fica sem beber lá. Aí, tá bom, vou com os meus amigos, não bebo.
A energia de quem tá bebendo e de quem não tá bebendo é outra. Então, se você tá bebendo uma caixa de cerveja com a pessoa, seu amigo fez uma piada, você vai rir. Você tá achando engraçado mesmo. Você tá na frequência da pessoa. Mas se você não tá bebendo, a pessoa tá muito chata, entendeu? Nossa, que brincadeira tonta. Nossa, que Sim. piada idiota. Então, a vibração, Não é a gente, mesma. não é a mesma. Mas uma dúvida, quando a gente tá dando os exemplos mais relacionados a amigos, né? Sim. E quando é família? Você comentou dos seus avós, né? Que em um determinado momento você foi por uma frequência diferente da Sim. deles, né? Eles te criticavam muito, eu vi uns conteúdos de você na Muito. internet falando. Como lidar quando a sua família está em outra frequência? Porque uma coisa são os amigos, né? Que você pode escolher trilhar outro caminho, você vai parar de falar com a pessoa, talvez não vai fazer tanto sentido, mas beleza, aquele amigo que foi bom durante uma fase, agora talvez não seja mais tão bom essa amizade. Mas e com os familiares? Como lidar com essa dificuldade de que você não vai poder largá-los? Pergunta incrível. Você só vai amá-los. E mais nada. Você não é o salvador. Você não pode querer que eles façam a mesma coisa que você, que acredite na mesma coisa. Então, os meus avós são muito diferentes de mim. Nós somos seres humanos totalmente diferentes. E ainda assim, eu vou para casa deles, nós almoçamos juntos. Quando eles começam a reclamar ou falar qualquer coisa, eu mudo sutilmente de assunto, puxo um assunto de uma outra coisa, fico ali um tempo de qualidade que seja bom para mim e para eles e vou embora. É isso, maravilhoso. Não tenho o que fazer. Então, é muito louco isso, porque, por exemplo, aqui no Ambiente Lean Podcast, é algo tão gostoso, a gente tá trocando uma ideia genial. Eu e o Maurício, às vezes, a gente vai almoçar ou se liga, a gente se fala todo dia, entra nos assuntos gostosos. Daí, quando eu encontro alguém que eu gostaria... Assim, tem gente que não dá nem para começar a falar esse assunto. Esse assunto mais, né, de Lean Podcast. Mas quando eu vejo alguém que eu vejo que dá para começar a entrar ali, eu já me frustro logo no começo, mas eu fico querendo mostrar e não dá. E é uma frustração mesmo, né? Não tem jeito. É igual política, né? Não dá pra Exatamente convencer o isso. outro lado. Você tem que cuidar da sua energia para que você vibre e atraia pessoas na sua energia. Maravilhoso. Tudo no universo é cíclico. Início, meio e fim. Não tente trazer as pessoas do passado para o seu presente, porque elas estão no passado justamente porque ali é o lugar delas. Acabou o ciclo. Nossa, mas dói, né? Pensar. Dói, sim. Dói porque aí é que tá. Tem pessoas que você quer trazer, entendeu? Aqui no Lean a gente traz milhões de pessoas. Só que a gente não conhece elas na física, entendeu? Sim. De abraçar, de trocar uma ideia. Muitas vezes a gente não sabe o rosto delas. Sim. Mas a gente fica muito feliz de estar impactando essas pessoas. Agora, as pessoas que a gente ama, que estão no nosso dia a dia, a gente fala, pô, se a gente consegue impactar com mensagens super bacanas milhões de pessoas em outros países, como que eu não consigo impactar o meu irmão,